Agora que passou o carnaval e o ano oficialmente começou, vim aqui te perguntar quais são as suas metas para 2026 e trazer um pouquinho das minhas, que na verdade não são para 2026, são pro ano todo, mas eu coloquei no título 2026 para chamar atenção. Acho que ao longo do episódio vocês vão entender um pouco melhor, porque não é específico para 2026, é uma coisa mais a longo prazo. Elas também são um pouco mais inusitadas, assim, então eu fiz considerando esse cenário que a gente tá vivendo e que a gente vai viver de aquecimento e tudo mais. Vou explicar, contextualizar um pouco melhor. Mas antes, queria falar desse cenário pra quem tá assistindo e não só ouvindo. E aí, pra quem tá só ouvindo, um contexto. Eu tô embaixo de uma árvore que eu não lembro o nome dela, mas eu sei que ela é exótica. Depois eu posso mandar fotos do nosso grupo do WhatsApp pra vocês me ajudarem a identificar. Mas eu lembro que me falaram uma vez que ela era exótica, só que ela tá fazendo uma sombra muito boa aqui. Então, gostei muito, assim, de deixar ela aqui, assim, aparecendo. Eu vou sentar em uma rocha e tem várias outras rochas, assim, aparecendo. Tem o mar lá no fundo. E dá pra ver o contorno lá atrás, assim, de São Sebastião e algumas outras ilhas que tem aqui perto. E aí tem um pôr do sol icônico descendo aqui no mar. E eu tô falando pertinho da câmera agora, depois eu vou sentar aqui na pedra. E eu sei que vai ficar um pouco escuro, tipo, talvez fique um pouco meio só a minha silhueta, assim, mas é intencional, porque o objetivo é mostrar o fundo mesmo, e não a minha cara, sabe? O objetivo é vocês se sentirem imersos aqui comigo, como se vocês estivessem dando um rolê aqui no Costão Rochoso de Ilhabela comigo, aqui do lado da minha casa, tá? Já passo o repelente aí, já passei aqui também. E vamos lá pra listinha de metas. Essa lista, eu comecei a fazer ela, e aí eu não trouxe como primeiro ponto, ele tá mais pro final da lista até, mas o que me deu o pontapé inicial e a inspiração, assim, pra eu pensar em fazer isso como uma maneira até de eu lidar um pouco melhor com a ansiedade que eu tenho de pensar no futuro e no que a gente ainda vai enfrentar, né, nos cenários possíveis que são apresentados pra gente pelo IPCC, a partir de muita pesquisa. Pra quem não sabe, o IPCC é um órgão global que reúne pesquisadores de diferentes países, se eu não me engano é 196 países diferentes, e eles fazem vários relatórios, já soltaram em vários anos diferentes, e diferentes relatórios também, alguns são mais focados em mitigação, outros em adaptação, e eles mostram pra gente quais são os cenários esperados de acordo com as ações humanas frente ao aquecimento que a gente está vendo acontecer no planeta, né? Então é comprovado que o planeta está esquentando, que a gente está emitindo gases do efeito estufa para além do que deveria ter na atmosfera, e por isso o efeito estufa está aumentando, aquecendo o planeta. Isso gera todo um efeito cascata de outros efeitos que vão amplificando isso. E aí, considerando todos esses muitos fatores, chega-se à conclusão do que se espera para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. E considerando que eu espero, acredito eu, que estarei viva daqui 10 ou 20 anos, eu quero estar mais preparada, sabe? Considerando que cientistas já estão falando que a gente muito provavelmente vai chegar na marca de 2 graus Celsius de aquecimento pós-revolução industrial. Então, desde que começou a revolução industrial, ações humanas, atividades humanas, especialmente geradas por esse sistema capitalista, neoliberal, imperialista e tudo mais que a gente falou no episódio 10. Tudo que ele vem causando, né? De aquecimento, de poluição, de sobrecarga da terra, muitas coisas. Considerando que a gente sabe que vai ficar mais quente, que os eventos climáticos extremos como chuvas, né, enchentes, ciclones, queimadas, ondas de calor, seca, tudo isso vai se intensificar. Todos os eventos climáticos extremos que a gente já vem vendo acontecer vão se tornar cada vez mais intensos e frequentes. Então, como nós podemos nos preparar para isso, né? Que foi o fator que eu comecei a falar e depois eu falei um monte de coisa e não fechei o raciocínio. Mas para fechar o raciocínio, o que me motivou de primeira foi pensar como eu posso me adaptar emocionalmente para esse cenário. Considerando que se os eventos climáticos extremos estarão cada vez mais intensos e frequentes, cada vez mais vão ter pessoas precisando de ajuda, cada vez mais a gente vai ter noticiários com notícias catastróficas e muito pesadas. Então, como eu posso me preparar emocionalmente para isso? E aí a gente falou muito sobre isso no episódio anterior, né? No episódio 11, Respira, que teve a Cris como convidada, que é minha amiga, professora de yoga. Se você não assistiu, te convido aí a assistir também. Ficou super completo, assim. No final, ela até passou alguns exercícios de respiração. Então, eu acho que é muito importante a gente estar preparado emocionalmente para lidar com tudo isso. Mas, para mim, parte de
estar preparada e de me adaptar emocionalmente também é me adaptar e sentir que eu tô minimamente me preparando pro que tá por vir, sabe? Que eu não tô só parada, mexendo no celular, descendo feed de Instagram, de TikTok, sem adquirir, desenvolver habilidades que vão me permitir passar por esses próximos anos que vem aí de uma maneira um pouco melhor. Sabe? E aí são metas, assim, que tentei fazer pensando em um cenário de não gastar muito dinheiro, até porque eu não tenho. Então não é como se, estou esbanjando, estou super confortável, não preciso trabalhar, estou à toa e vou fazer umas metas aqui. Não. Eu tenho que trabalhar muito ainda, fazer muita coisa. Então, isso é muito a longo prazo, justamente por isso também, sabe? Porque não é como se eu tivesse todo o tempo do mundo pra só me dedicar a isso, né? A gente precisa pagar boleto, pagar conta, enfim. Então, considerando um tempo hábil, assim, né? Considerando o tempo livre que eu tenho e tudo mais, são meio que essas coisas que eu quero trazer e associada a outras coisas também, né? Praticar exercício, enfim, vocês vão entender. Vamos começar, que eu acho que vai fazer mais sentido. O primeiro ponto que eu trouxe aqui foi pegar mais gosto em plantar. Então, eu não quis trazer assim, plantar mais, aprender mais sobre plantas, porque eu acho que não vai adiantar se eu não pegar o gosto pelo negócio, entendeu? E eu acho que cada vez mais eu venho desenvolvendo esse gosto, esse sabor por plantar plantas. E começou com o meu grande amigo Dudu, que não sei se vocês sabem, mas 2023 e 2024 eu dividi apartamento com alguns amigos. Então era a Gi, que mora em São Paulo com os pais dela, e direto ela tava lá com a gente. O Zé, que é estilista, trabalha com moda, um outro mundo muito incrível, muito foda, amo o Zé, saudades, irmã, se você estiver ouvindo. E o Dudu, que é o meu grandíssimo amigo, minha alma gêmea, amor da minha vida, que eu conheço já há muito tempo, desde muito nova, e aí a gente se aproximou mais na faculdade, enfim. E o Dudu, ele é aquele tipo de biólogo que sempre foi obcecado por plantas. Ele sempre gostou muito de botânico, que era ótimo, porque eu detestava, então ele me ajudava muito a estudar para as provas. E eu não detestava no sentido de achar irrelevante, mas eu acho realmente que eu não tinha entendido a importância das plantas. Tá caindo muita formiga em mim, eu acho que é dessa árvore. Eu acho que eu ainda não tinha entendido realmente a importância das plantas, sabe? Foi morando com o Dudu e estando mais próxima dele. Essa convivência, né, ao longo dos anos, na verdade, que aí se intensificou com a gente morando junto. E eu tendo ali na minha casa as plantas que ele cuidava e ajudando ele a cuidar e aprendendo com ele. Perceber, assim, esse cuidado que ele tinha, sabe? Esse gosto mesmo de tirar o tempo pra adubar todas as plantas. Eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp as fotos de como era o apartamento. Muito cheio de plantas. Eu acho que a última vez que a gente contou tinha mais de 70 plantas diferentes, assim, em vasos diferentes. Então ele realmente enchia o apartamento, tava sempre trazendo plantas novas que ele pegava na rua, que ele pegava em lugares, assim, levava pra lá, sabe, sementes, testando coisas. E ele conseguia olhar pela folha, pela flor, pelo fruto mal formado, o que tava faltando, o que aquela planta precisava, se precisava por algum tipo de sustentação pra ela, se ela precisava de mais sol ou de menos, quanto de água, quanto de adubo, que tipo de adubo, cochonilha quando tinha, ele tinha uma parte de quarentena das plantas, era um doutor plantas total, assim, sabe? Era muito impressionante ver ele colocando esses conhecimentos em prática, sabe? Então eu quero ter mais isso, eu quero ser mais como o Dudu, não só esse ano, mas ao longo da vida. E outra coisa que me influenciou muito, admirar mais e entender o tamanho da relevância das plantas para a biodiversidade e para nossa vida, foi trabalhando na comunicação da Nativas Brasil. Então, para quem não sabe, eu trabalho hoje em uma agência, que é a Green Bond, que é focada em comunicação e marketing com foco na conservação da biodiversidade. Então, trabalha com várias organizações que tomam conta da biodiversidade aqui no Brasil, de uma forma ou de outra. E hoje eu tô criando conteúdo pro SOS Pantanal, o Instituto SOS Pantanal, mas ano passado eu tava fazendo pro SOS Pantanal e pra Nativas Brasil também, que é uma associação de produtores de sementes e mudas nativas que se juntaram, né? Então, se associaram para conseguir cobrar mais políticas públicas, ter um desenvolvimento melhor para que a gente consiga bater as metas de restauração ecológica aqui no Brasil, que é o que a gente mais precisa, né? A nossa principal fonte de emissões é mudança de uso do solo. E o que a gente precisa, principalmente aqui no Brasil, é desmatamento zero e restauração florestal. Só que a gente só vai conseguir ter restauração florestal se a base da cadeia da restauração, que é quem faz, coleta semente, garante a diversidade das sementes, planta, faz muda,
muda, que aí plantas mudas e aí vira de novo uma floresta, lugares que estavam completamente degradados, se essa galera for fortalecida. E hoje, muitos desses viveiros já têm uma grande capacidade, mas ainda precisa aumentar, ainda precisa melhorar eficiência, muitas coisas, sabe? Mas o trabalho deles é muito incrível, quem se interessa pelo assunto eu recomendo. E aí nisso eu fui entendendo também como existem algumas plantas que são exóticas, plantas que são nativas, plantas que são, além de exóticas, invasoras, a importância da gente valorizar as nossas plantas nativas. Querendo ou não, plantas estão em tudo, né? Elas são essa base da biodiversidade, então a Mata Atlântica ela é o que é por conta, principalmente, né, da diversidade de plantas, possibilita junto disso, né, uma diversidade de animais e outros seres, fungos, enfim. Então, eu quero trazer um pouco mais isso para minha vida, né? Plantas também são alimentação pura. Tudo que eu me alimento vem de plantas. Eu abro algumas exceções às vezes para peixes, que a gente já conversou em alguns outros episódios, mas depois a gente pode tratar mais sobre isso. Mas só de comunidades tradicionais, caiçaras, contextos muito específicos. Mas essencialmente eu tenho uma alimentação à base de plantas. Uma alimentação que eu quero que ela seja o mais perto possível de um modelo que se sustente, né? De um modelo que favoreça e fortaleça a biodiversidade, ajude a recuperar tudo, enfim. E aí parte disso envolve também ter esse apreço maior por cultivar, né? Então, saber o que eu tô plantando, entender os desenvolvimentos, não só de plantas nativas, mas de plantas que são rotineiramente ali da nossa culinária, né? Do nosso dia a dia, que a gente gosta de comer, de se alimentar, enfim. Preparar, de usar temperos e chás e coisas. E aí eu separei em meio que 3 pontos principais, assim. Eu quero ter plantas focadas em uso medicinal, então chás, e assim, não que eu vá deixar de usar medicamentos convencionais, aprovados e verificados pela Anvisa, e pesquisa e valorização de tudo isso e tal, não é isso, tá? Depois a gente pode fazer um episódio só sobre questão de remédios e farmácia e várias coisas assim, que eu também penso muito sobre isso, e justamente por isso que eu quero também ter um cuidado comigo que seja mais preventivo, tentar me cuidar mais e curar mais alguns sintomas e algumas coisas que eu sinto com chás e menos, talvez, com remédios. Mas sem uma coisa tipo, nunca mais vou tomar remédios. Isso não acho que rola, sabe? Mas, enfim. Então, primeiro, saúde nesse sentido. Chás, então, chá de boldo. Eu sempre comprei muito chás, muitas infusões e coisas assim, cerealista. Sempre fiz muitas misturas. Chá mate com hortelã, folha de hortelã, assim, desidratada, sabe? Chá preto, chá verde, qual mais? Capim-cidreira, boldo, enfim. E aí eu quero ter mais deles nos meus vasinhos, assim, na minha varanda, enfim, no espaço que eu tiver. Quero também conseguir cultivar mais pra alimentação, ter ali coisas que eu possa usar para tempero, que eu possa usar para me alimentar mesmo, então que seja couve, rúcula, tubérculos, enfim. Quero tentar plantar muito do que eu me alimento, do que eu preciso, assim, pro meu dia a dia. Claro que não vai ser possível plantar tudo, eu não acho nem que daqui a muitos anos isso vai ser possível para mim, eu acho que isso só é possível em comunidade, não acho que é possível a gente, sozinho, individualmente, mesmo que fosse eu e o Bruno, né, que eu moro com meu namorado aqui na ilha, mesmo que fosse a gente, não acho que a gente daria conta, sabe? Eu acho que a gente precisa estar em comunidade, compartilhando. Inclusive, na rua que eu moro, eu tenho uma vizinha muito fofa, uma senhora, e a gente sempre troca ideia, assim, ela sempre me dá goiaba, couve, sempre me dá várias coisas, assim, da horta dela, e a horta dela é linda, o quintal dela é lindo, tem muita coisa. E ela já me convidou pra ir lá aprender, então vou pra lá pra aprender com ela, pegar umas mudas, umas coisas. E aí, quem sabe, fazer um videozinho também sobre esse processo. E aí, isso é outra coisa, tudo que eu vou trazer aqui nessa lista, eu vou tentar ir documentando também pelo Instagram, pelo TikTok, pelo nosso grupo do WhatsApp, enfim. Então, saúde e alimentação. E o terceiro foco aí que eu vou ter nesse meu desenvolvimento de pegar gosto por plantar é também o foco da biodiversidade. Então, ter plantas um pouco mais estratégicas para contribuir mais com a biodiversidade. Eu acho que aqui na ilha, assim, considerando que 85% da ilha é conservada, é de mata conservada, eu não acho que aqui falta tanto, por exemplo, plantas e coisas para os polinizadores daqui, sabe? Mas eu quero ter essas plantas pensando nisso, ter esse conhecimento, tipo, essa planta, tal abelha gosta mais e vou plantar porque eu sei que essa abelha tá em risco de extinção. Essa atrai mais essas espécies de borboleta que também estão em risco de extinção, sabe? Umas coisas assim. Quero ter um pouco mais esses conhecimentos. Então,
essas plantinhas mais estratégicas. Aí, junto disso, né, a gente tem essa parte aí da alimentação. Junto disso, eu também quero cozinhar mais do que comprar pronto. Então, eu tava com um hábito muito ruim de comprar, por exemplo, molho de tomate pronto. E o meu pai, ele é chefe de cozinha, né? Ele tem um restaurante italiano, então ele sempre fez molho de tomate, a gente sempre teve... Eu cresci vendo muito esse hábito, né? De preparar as coisas mesmo do zero, até massas, assim, minha avó sempre fez nhoque, massas e coisas. E isso foi se perdendo um pouco, né? Com correria, trabalho, coisas do dia a dia, então eu quero tentar cada vez mais ter rotinas e coisas para facilitar esse processo de eu preparar mais do que comprar pronto. Então, seja bolo, doces, cookies, coisas que eu queira comer, salgados, comida mesmo, né? Almoço, janta, cafés da manhã. E molho de tomate, por exemplo, sabe? Deixar de comprar ele em sachê pronto e tal. E fazer mesmo, botar os tomates lá pra cozinhar. Eu fiz semana passada, ficou uma delícia. Eu falei, cara, porque eu estava comprando, sabe? Muito mais barato comprar os tomates. E é muito fácil mesmo fazer molho de tomate, sabe? Então, pegar muitas dessas receitas que envolvem desperdício zero. Por eu ter uma alimentação essencialmente à base de plantas, né? Por mais que eu falei a questão do peixe e tal, isso é mais quando eu estou em comunidades isoladas, quando eu faço determinadas trilhas e atividades e coisas. Não tenho o costume de comprar um peixe e preparar em casa, sabe? Então, por ser essencialmente à base de plantas, eu também quero que seja bem diverso, tentar experimentar mais, testar mais receitas com plantas nativas, com essas consideradas punks, né, que são essas plantas alimentícias não convencionais, fugir um pouco do padrãozão do mercado, apesar de eu gostar muito de muitas coisas padrãozão de mercado, sabe, tipo, gosto muito de abobrinha, de abóbora, de brócolis, então não é deixar de comer esses alimentos, mas abrir mais, sabe, explorar mais. Eu gosto muito de experimentar, de cozinhar, então acho que vai ser uma meta muito gostosa, assim, de atingir. Aí a gente pode ir trocando receitas. Já tem várias, assim, que eu faço. Acaba que eu não gravo muito e eu não posto tanto receita, porque é isso, é um hobby, assim, que eu gosto muito de fazer pra me desligar, sabe? Às vezes eu faço, até durante a semana, assim, uma janta mais elaborada pra mim e pro Bruno. A gente faz juntos também. E aí, não sei, assim, eu não fico com vontade de gravar, sabe? Eu acho que eu não tenho muito senso aesthetic, estético necessário pra gravar receitas. Eu acompanho muitos divos e divas. Vou deixar algumas recomendações de perfis na legenda. Inclusive, isso é outro ponto. Tudo que eu for mencionando aqui, depois eu vou assistir de novo, me ouvir, e aí eu vou anotando e vou deixar tudo na descrição aqui do episódio, tá? Então não se preocupem, depois é só olhar aqui embaixo pra achar tudo. E aí parte das coisas que eu vou indicar e que eu vou deixar aqui vai ser indicação de perfis que fazem receitas veganas muito boas. Então, o Léo do Rolê de Vegano, a Laura do Veg com Carinho, enfim, tem vários que eu adoro. E nessa parte das receitas, eu quero também, eu já deixei com as minhas avós, aí agora eu preciso cobrar elas pra ver se elas fizeram o dever de casa. Mas eu deixei um caderno de receitas meu pra elas colocarem receitas delas, assim, pra eu ter, sabe? Pra eu meio que eternizar isso, assim. E aí também fazer mais receitas delas, gostinho de comida de vó, sabe? Aprender mais com elas, assim. Então esse é outro ponto que também pode ser uma dica legal. Até meu pai, eu quero que ele coloque umas receitas lá também, enfim. Minha família é muito assim com alimentação e culinária, sabe? Então eu acho que esse é um dos que eu tô mais animada. E é isso, né? As mudanças climáticas, elas vão afetar muito tudo, inclusive preços de supermercado, de comidas. Então, quanto menos a gente depender disso, quanto mais autonomia alimentar a gente tiver e souber preparar as coisas e meio que trabalhar com o que tem, sabe? O que tem mais perto da gente, o que tem ali, o que nós estamos cultivando e sabores diferentes, enfim, melhor vai ser, mais adaptado a gente vai estar, né? Agora, saindo um pouco, universo, plantas, alimentação e tudo mais, que também tem a ver, né? Porque aí eu me alimentando bem e desse jeito, cada vez com menos ultraprocessados e comidas mais de verdade, sabe? Plantas medicinais e coisas e tal. Consequentemente, eu também vou ficar mais forte. Mas aí eu só vou ficar mais forte mesmo se eu realmente me dedicar mais pra academia, pra corrida, pras coisas que eu gosto de fazer, né? Até o yoga dá uma fortalecida, né? Escalada, eu quero treinar mais também, enfim. Eu quero ser mais ativa esse ano. Eu quero, tipo assim, às vezes a gente vai pra praia e a gente fica só largadão, assim. Eu quero... Geralmente a gente mergulha. Então, manter esse hábito de, sabe? Vamos pra praia, vai no cantinho ali, mergulha, faz um snorkel, vê já uns bichos, já dá uma nadada, fazer mais natação. E tem vários esportes e coisas que eu gosto e que eu acho que dá pra encaixar em vários dos momentos que eu tenho, assim. Seja de descanso, seja de rotina também, pra me fortalecer mais. Além da academia, né? Até o final do ano, a IES
ser mais pra esse ano mesmo, eu quero ficar forte. Porque até pensando assim, se tem algum evento climático extremo e que eu quero ir voluntariar, que eu quero ir ajudar, ou se até eu aqui na ilha passo por algo do tipo, né? Não sei, na rua, no bairro, enfim. Eu quero estar com um corpo mais apto, mais adaptado, pra conseguir ajudar, pra ser útil, pra ser resistente, sabe? Pra aguentar esses impactos que estão vindo e que vão vir cada vez mais fortes. Então acho que é uma meta legal, assim, a gente se fortalecer, sabe? Junto com o ser saudável ali. Eu tô levando várias picadas de borrachudo e eu tô só ignorando. Acabei de perceber. Aí, junto disso, além de me fortalecer, considerando principalmente esses casos, assim, de querer ajudar em situações extremas. Então, quando aconteceu tudo o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, também porque eu fiquei amiga, próxima de uma pessoa, uma mulher que mora no Rio Grande do Sul e que teve a cidade, a família, amigos, todo mundo foi, de certa forma, afetado pelas enchentes que tiveram lá. E a gente tava fazendo uma viagem com a Vivalá, que é uma agência de ecoturismo que eu vou falar um pouco mais pra frente aqui pra vocês. Mas a gente fez a travessia dos Lençóis Maranhenses e aí ela recebeu a notícia da família quando a gente voltou, e aí foi tudo muito difícil. Conversar e acolher esses sentimentos dela e acalmar, sabe? Pra ela voltar pra lá foi super difícil também. E aí eu fiquei muito pensando que eu gostaria de saber meios e de estar mais preparada pra ir pra lá, sabe? Me voluntariar mesmo pra estar lá, olho no olho, ajudando as pessoas, acolhendo elas, resgatando animais, resgatando pessoas, servindo comida, sei lá, fazendo o que eu pudesse fazer, separando doações, arrecadando doações, enfim. Então eu senti muito essa necessidade, assim, essa vontade muito forte de ajudar, e a não capacidade de ajudar ativamente. Eu ajudei muito com doações, com compartilhamento, com conscientização e tudo mais, mas o não presencial, o não ter conseguido, não ter me preparado, talvez também, pra estar lá e pra voluntariar e ajudar, me trouxe pra um lugar de muita ansiedade também, de muita frustração, sabe? Então eu quero aproveitar esse ano pra buscar mais informações sobre treinamentos de resgate, de auxílio em situações de calamidades climáticas, sabe? Então eu sei que tem um treinamento muito legal do GRADE, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastre. Foi o GRADE que fez o resgate de cavalo, de cachorro, de gato, de todos os animais que foram afetados pelas enchentes lá do Rio Grande do Sul e muitas outras. O trabalho do GRADE é, assim, fenomenal, é muito, muito, muito incrível, muito importante. Eles também resgatam em incêndios, enfim. Vou deixar o perfil aqui embaixo para vocês acompanharem o trabalho e também esses processos seletivos e como funciona esses treinamentos, essas coisas assim, né? Eu sei que é um treinamento bem intenso, então eu ainda tô querendo ter mais informações. O GRADE é, inclusive, um cliente da Green Bond também, então eu tenho toda segunda-feira reunião com as meninas, as responsáveis pela conta do GRADE. E aí, conforme eu for tendo mais informações, eu vou falando pra vocês também, lá no grupo, vou entendendo o interesse de vocês também, e a gente vai entendendo tudo isso juntos. Mas eu sei que tem também o treinamento da Cruz Vermelha, que aí você também pode ser um voluntário, você pode ser um voluntário do GRADE, né, nesse modelo que eu falei, treinamentos e tudo mais, e dá pra você ser voluntário da Cruz Vermelha também, com esses focos. E aí o da Cruz Vermelha tem um olhar um pouco mais humanitário, assim, de ajuda humanitária, né? Então, como fazer, como preparar, como arrecadar doações, como resgatar pessoas. Por eu ter feito biologia e não ido muito pra área da saúde, eu nem gosto muito, eu tenho muita aflição, assim, sabe? Quando eu vejo pessoas machucadas, quando eu vejo pessoas em situações, assim, que precisam de ajuda e tal, eu sempre fico muito ansiosa, muito nervosa, assim, sabe? E aí eu quero estar mais adaptada pra quando essas situações acontecerem e eu estiver por perto, ou eu puder ir voluntariar e ajudar, eu estar preparada pra isso e eu estar apta a isso, né? A receber esses convites e ir e ajudar. Então, essa é uma grandíssima meta pra esse ano, que eu quero muito que dê certo. Vou começar a pôr ela em prática fazendo treinamento de resgate com o Bruno, porque o Bruno, meu namorado, ele é instrutor de mergulho. Um dos cursos que ele passa, né, que ele fez, que ele é formado e tem o certificado, tudo, e passa pra galera, é de resgate. E aí, no resgate, você já aprende algumas coisas básicas, né, de desafogamento, de muitas coisas assim. Então, eu já tô querendo fazer esse com ele, pra eu me sentir um pouco mais preparada, e aí, indo atrás desses outros treinamentos. E aí vai ter um spoiler também de uma expedição que eu quero muito fazer com a Ecoar esse ano, mas aí eu vou falar mais pra frente, num próximo tópico, que tem relação com essa parte, assim, de treinamentos e de se preparar para as mudanças climáticas.
tem muito a ver com esse episódio, de maneira geral, assim. Mas vou falar mais pra frente, esse spoiler. Aí o próximo ponto da lista que eu coloquei é descansar sem telas. Então, realmente respeitar os diferentes tipos de descanso. Então, entender se eu tô precisando descansar mais a minha mente, o meu corpo, sabe? Entender quando eu tô cansada e por que eu tô cansada. O que eu preciso, sabe? Ai, cansei muito a cabeça, eu preciso ir correr um pouco, preciso ir fazer um exercício, preciso, sabe? Ou não, meu corpo tá muito cansado, fiz muito exercício, fiz muita coisa, eu preciso dar uma meditada, eu preciso escrever, sei lá. Entender esses diferentes tipos de descanso e descansar sem telas. Então, uma coisa que tava acontecendo muito no passado, que eu tava num ritmo intenso de trabalho de novo, uma coisa que eu percebi é que eu passava o dia inteiro trabalhando no computador e no celular. Aí, em tempos livres, eu ficava no celular, ou postando as coisas que tinha que postar do trabalho, ou vendo, pegando referências e mexendo mesmo no feed, né? Coisa de vício mesmo. Ou então, eu tava assistindo algum filme, alguma série, mesmo eu lá com o Bruno, sabe? Aí a gente começou a perceber isso e a gente comprou quebra-cabeça, a gente comprou dominó. Comecei a comprar mais livros, comecei a ganhar mais livros também de editoras, de escritoras, enfim. E aí isso tem me estimulado muito a perceber o quão valioso é o tempo sem as telas. Seja só pra ficar no tédio de boa, seja pra cozinhar, voltando no cozinhar, seja pra aprender novas coisas. Então eu tô muito querendo aprender a fazer crochê e a minha sogra já começou a me ensinar, mas eu ainda não sinto que eu me dediquei realmente pra isso, sabe? Então é uma coisa que eu quero muito fazer, aprender a fazer crochê, que eu acho que é uma habilidade muito legal também, né? Você saber fazer um crochê ali, umas roupas, umas coisas, é legal, né? Eu acho que é um babado, assim. Também entraria, assim, numa adaptação pra isso. Além do crochê, tocar violão. O Bruno tem um violão lá em casa parado, é só eu pegar e aprender, ver uns vídeos no YouTube, umas coisas, fazer umas aulas. Fazer mais trilhas. Nessa parte das trilhas, o que eu quero mais, assim, é superar medos, sabe? Eu não sei se eu coloquei isso mais pra frente. Não, é aqui mesmo. Eu quero, por exemplo, em Costão Rochoso, assim, é que essas pedras são mais baixas e tal, mas tem alguns costões aqui da ilha que eu fico com um pouco de receio ainda de andar, sabe? Que eu acho meio íngreme, meio alto. Pra passar de uma pedra pra outra, às vezes eu fico meio com cagaço, assim. E aí eu quero superar mais esses medos. Então, ser um pouco mais destemida, assim. Tipo, eu fiz um rapel na semana de planejamento estratégico que eu fiz com o SOS Pantanal, no final do ano passado. Eu fiquei com tanto medo fazendo aquele rapel, gente. Mas eu fiz, assim, eu superei o medo, sabe? Eu fiz. Não sei se eu faria de novo, assim. Talvez pra superar realmente o medo. Porque eu fiz o negócio inteiro com muito medo, não vi a hora de acabar. Então tem alguns medos que eu ainda quero lidar melhor com eles, assim. De altura, de certas coisas. Então quero fazer mais escalada, sabe? Porque trilhas e lugares que eu gosto de visitar e de conhecer, às vezes exigem um pouco dessa habilidade, né? E eu não quero ficar travando em trilhas, ficar tendo esse desconforto. Eu quero estar mais preparada para conhecer lugares e tudo que a vida aí vem me proporcionando, assim, viagens que surgem, oportunidades, ou viagens que eu me programo mesmo, sabe? Coisas que eu me programo pra fazer, enfim. Então, quero desenvolver melhor isso. Aí eu queria muito fazer um insetário também, só que não um insetário de matar os insetos, porque eu não sou capaz, mas aparece muito inseto morto, assim, em casa também, sabe? Que eles caem ali na varanda, às vezes aparece no quarto também, quando a gente viaja e volta, nossa, muitos insetos. E conservados, assim, sabe? Tipo, eles aparecem bem, às vezes em trilha a gente acha também. E aí eu quero saber como conservar eles melhor pra levar pra casa e colocar tudo num grande insetário muito bonito, assim. Então eu quero fazer mais isso. Eu quero fazer o de secata de plantas também, fazer um pouco isso mais, ter mais registros de plantas, sabe? Como hobby mesmo, assim, que eu adoro insetos e agora eu tô gostando cada vez mais das plantas. E álbum de fotos, que aí também dá pra pôr umas plantas no meio, sabe? Umas coisas meio... Esqueci como é que chama isso, que você faz várias colagens e coisas. Eu já tava com vontade de fazer isso desde que meu celular foi roubado lá, acho que foi 2023 ou 2024, porque eu perdi muita foto, eu não tava com o drive ligado, agora eu tomo mais esse cuidado, assim, de deixar sempre o backup ativado, mesmo que depois eu tenha que ficar apagando foto, vídeo, pra eu não perder nada, porque eu perdi muita coisa e foi muito triste, assim. Eu fui pra uma viagem pro Jalapão numa press trip da Gol com a Smiles, enfim, e eu perdi todas as fotos, todas as mídias, todos os vídeos. Então foi muito triste, assim, sabe? Aí eu queria ter um álbum com todos os lugares e todas as coisas
certinho, essas memórias. Eu acho que é mais gostoso também do que ficar vendo pelo celular, pelo computador. Então tô querendo fazer isso também. Enfim, aí tudo isso entra nesse descansar sem telas. Que aí podem surgir mais coisas, sei lá, cerâmica. Aí eu vou inventando também aí a gente vai vendo, vai trocando no grupo. Me contem também o que vocês costumam fazer sem as telas, pra eu também ter mais inspirações. E seguimos, né? O próximo ponto que eu coloquei aqui é de aprender mais sobre outras maneiras de viver. Então, fazer mais turismos de base comunitária, que são esses formatos de turismo que eu já faço, né, há alguns anos em parceria com a Viva Lá, que é uma agência de ecoturismo com foco também em turismo de base comunitária. Eles têm vários destinos incríveis, têm muitas certificações, premiações, são sensacionais. Todas as experiências e viagens que eu fiz com eles foram incríveis. Ano passado a gente fez uma experiência focada em Camilibers, em seguidores do Camilíbrio, que fecharam e foram com a gente. Então foi muito legal, a gente foi para uma aldeia indígena em São Paulo, acho que eu falei, né, no episódio 10. Então eu quero fazer mais dessas experiências com vocês, puxar mais expedições. Esse ano pretendo puxar mais uma com a Viva Lá e divulgar mais essas viagens. Eu vou deixar o meu cupom aqui embaixo e o site da Viva Lá para quem quiser ver e quem quiser colocar como meta esse ano também, fazer um turismo de base comunitária. Para quem é de São Paulo, tem uns bem acessíveis. Tem um, né, bem acessível, que é esse que a gente fez pra terra indígena de Tenão-Deporã, que é uma terra indígena que fica na cidade de São Paulo. Então, muito acessível, é um bate e volta, você nem dorme assim, sabe? Então o custo acaba sendo reduzido e vale muito a pena. Tipo, você já conhece outras formas de viver, outras maneiras de pensar, sabe? Abre muito aquilo que a gente tava falando no episódio 10, de ver outras maneiras, outras possibilidades de futuro e tudo mais, né? Então eu quero isso mais forte ainda esse ano, com mais turismos de base comunitária que eu quero fazer, tanto com a Viva Lá, como também com a Ecoar Turismo, que também fiz com as meninas expedições, que a gente vai fazer esse ano, a expedição aqui em Ilhabela pro avistamento de baleias. E aí essa em específico não envolve tanto TBC, a gente tem um contato ali com marinheiros locais e tal, mas o foco acaba sendo mais cetáceos mesmo, biodiversidade marinha, sabe? E aí, por conta disso, a gente queria fazer um roteiro específico, focando em turismo de base comunitária, em desenvolver várias dessas habilidades que eu estou falando aqui. Então, ter atividades de sair para coletar, identificar sementes no meio da mata, sabe? Conhecer melhor as plantas nativas, fazer receitas pra gente cozinhar todo mundo junto. Enfim, a gente tá planejando um babado, assim, um turismo de base comunitária em Castelhanos, que é uma praia mais isolada daqui de Ilhabela. As meninas vão vir agora no começo do ano pra ilha, a gente vai fazer um teste dessas atividades juntas. E a ideia é que até o final desse ano a gente lança essa expedição também. Então fiquem ligados que eu vou falando tudo lá pelo grupo também. Trazer essas experiências também para encontros presenciais, né? Então desenvolver melhor esses encontros presenciais e ter mais esse cara a cara com vocês, seja em manifestações, seja em atividades, em eventos, enfim, cidades que eu vou visitar, sabe? Outros estados, quando eu for para São Paulo, combinar encontrinhos aqui, enfim. Quero muito desenvolver isso esse ano, para além das expedições que já estão acontecendo. Também vou deixar outras informações sobre a Ecoar Turismo aqui na legenda, porque tem muitos roteiros que estão valendo muito a pena, gente. O roteiro de Abrolhos tá simplesmente incrível. Se você é o tipo de pessoa que gosta de baleias e dessas experiências, vale muito a pena, de verdade mesmo. Então, confira aqui embaixo, também temos cupom de desconto, também tem todas as informações aqui pra vocês, quem se interessar. E livros, né? Livros de autores, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, caiçaras, brasileiras, sabe? Ter outras referências, ter outros pontos de vista, não só daqui do Brasil, mas muito daqui também, mas também de fora, e aprender mais com essas pessoas e abrir mais a cabeça, sabe? Ampliar mais os horizontes e essa visão, mais do que aquilo que eu trouxe no episódio 10, né? Do Esse Tal do Fim do Mundo. Expandir cada vez mais isso. Além dos livros, também documentários, né? Tem muito documentário bom que mostra estilos de vida de povos tradicionais e que traz todas essas coisas, essas reflexões. Então, assistir mais esses documentários também, tá aqui na minha listinha.
E aí, meio em paralelo a isso, né, considerando essas reflexões que eu venho tendo e esses saberes mais ancestrais e tal, o Nego Bispo, que é pensador, um estudioso quilombola que eu venho simpatizando muito com as ideias, que eu venho gostando muito de ouvir ele, de ler sobre ele, enfim, eu quero muito ler o livro dele, que eu vou deixar na descrição também. Eu vi que vai ter um clube do livro aqui na ilha sobre esse livro, então estou doida pra participar. Vai ser tipo um dia, assim, que a gente vai debater sobre ele, então preciso ler, ó, agora rápido pra dar tempo. O Nego Bispo, ele fala muito sobre a importância da gente saber a nossa ancestralidade, saber o que a nossa avó estava fazendo durante a colonização. Nossa bisavó, tataravó, enfim. E aí, isso não é uma pergunta que eu sei a resposta exata ainda, sabe? Então eu quero entender melhor, conversar mais com as minhas avós, com familiares, entender melhor essa minha árvore genealógica, da onde eu vim, como eram esses meus ancestrais, quais são os conhecimentos que essa galera também tinha, que eu posso absorver, que eu posso trazer também pra esse novo contexto que a gente vive agora, né? Enfim, eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio também, sabe? Pra ficar menos perdido. Apesar de eu ter vindo de colonizadores, né? Tipo, eu sou descendente de italianos que vieram pro Brasil. Então, grande parte. Acho que meu avô, por parte de mãe, talvez tenha ali alguma contribuição indígena, mas eu não sei, eu precisaria conversar mais com ele, assim, pra tentar entender melhor. Mas que eu sei, grande parte da minha família, assim, veio da Itália. Eu sei que a mãe dos meus avós, os meus bisavós, por parte de pai, vieram da Itália. Então, é até meio perto, assim, meio recente, sabe? Acho que é muito legal isso, até pra saber o que eu tô mais apta, assim, sabe? Tipo, eu acho que muito desse meu gosto por cozinhar e tal, vem muito dessa minha ancestralidade italiana. Então, acho que vai ser divertido também, além de importante, sabe? Acho que vai ser divertido conhecer mais essa ancestralidade. Me conta aí, se você já conhece a sua, se você já sabe. Se você tem dicas também pra eu fuçar mais sobre isso, sobre a minha história. Junto disso, um outro ponto que eu quero também é me sentir mais pertencente. Então, não sei se eu já falei isso em outros episódios, mas agora morando na ilha, eu sinto que eu finalmente entendi o que é pertencer, assim, sabe? O que é ir viajar e querer voltar pra casa. O que é pensar antes de viajar, tipo, nossa, mas será que eu vou mesmo? Eu gosto tanto daqui, sabe? Desse lugar e das pessoas e das coisas. E não que em São Carlos eu não gostava, né? Amo as pessoas de São Carlos, amo o Cerrado, amo muita coisa, assim. Mas era diferente, sabe? Agora eu tô me sentindo muito mais pertencente e aí eu quero realmente pertencer aqui. Então, como eu falei, conversar mais com a minha vizinha, aprender mais com ela, conhecer mais as pessoas do meu bairro, mobilizar mais essas pessoas, mobilizar mais as pessoas daqui da ilha, entrar em mobilizações que já estão acontecendo, porque tem muito projeto e muita coisa foda acontecendo aqui e que antes, por falta de tempo, por conta de trabalho e tudo mais, eu não tava conseguindo participar. E aí, esse ano, tô abrindo mais os tempos para isso. Então, quero participar mais de audiências públicas, de reuniões secretaria, conselho de meio ambiente daqui, sabe? Entender melhor como funcionam esses mecanismos, militar mais pelas coisas aqui. Então, Ilhabela não tem nenhum plano de adaptação climática ainda, sabe? E aí você pode aplicar isso na sua cidade também. Então, como você pode pertencer mais aí? Sua cidade tem um plano de adaptação climática? Sua cidade segue a lei geral de resíduos sólidos? Então, como é a separação de resíduos aí? Eu quero visitar a cooperativa de reciclagem aqui. Isso eu fiz muito em São Carlos. Então, em São Carlos, apesar de eu não ter tanto esse sentimento que eu tenho aqui de, nossa, aqui é o meu lugar, sabe? Eu aprendi muito lá. Eu fui muito atrás de cooperativa de reciclagem, de compostagem, de muita coisa. E eu sei que aqui na ilha tem muita coisa também, mas eu ainda não fui tanto atrás. Do viveiro daqui de nativas, da coleta seletiva, como se dá todos os resíduos aqui, né? Pessoal que trabalha com compostagem também, produção local, sabe? Então eu tenho ido bastante na feira. Feira também é um ótimo lugar para essa questão de pertencimento e que se conecta também com aquele primeiro ponto da lista da alimentação e de diversificar mais e preparar mais, enfim. Então, acho que tudo vai meio se conectando, né? Pertencer mais aqui, estar mais aqui e agora e agir local. Acho que é isso que a gente precisa. Então, vamos trocando figurinhas, que aí vocês vão falando as dificuldades aí, eu vou falando as dificuldades aqui, a gente vai se ajudando também.
E pra fechar, que abriu toda essa discussão, né? Que é o me fortalecer emocionalmente. Então, principalmente considerando que estamos em ano de eleições no Brasil e que vai ser uma coisa de louco. Aquele meme de coqueluche, criança de colo correndo, sabe? Essa loucura toda, vai ser isso. Então, assim, precisamos nos preparar emocionalmente. O país tá muito polarizado, as pessoas estão com muito discurso de ódio, política tá virando muito uma coisa muito mais de apontar dedo, de falar mal do outro, do que falar o que você realmente vai fazer. E a gente precisa urgentemente de adaptação climática, a gente precisa urgentemente de políticas públicas para lidar com tudo que a gente estava falando aqui, né? Dos eventos climáticos extremos piorarem, enfim. Então, haja saúde mental e controle emocional pra gente lidar com tudo isso, né? Estar preparado para os diferentes cenários que podem se desenrolar, né? Pessoas que são negacionistas climáticas e que não acreditam em mudança do clima sendo eleitas. Muitas coisas que podem abalar bastante a gente. Então, quanto mais emocionalmente inteligentes e estáveis e sabendo se regular, como a gente falou no episódio anterior sobre exercícios de respiração e coisas assim, né? Que exercícios de respiração são de graça e tal. Desenvolver mais esse lado. Não só para esse ano de eleições, mas para a vida mesmo, né? Acho que esse é um dos pontos mais importantes, assim. Pelo menos para mim, que sou uma pessoa muito sensível. Quando bate muita tristeza, muito desespero, eu só paro de funcionar. Então, quanto mais eu conseguir regular, entender e processar essas emoções, melhor vai ser para mim. Desenvolver mais a comunicação não violenta, aí pensando de novo nesse contexto de eleições, né? De muita polarização e tal. Então, estudar mais e desenvolver melhor a comunicação não violenta. E, para fechar, com base em tudo que até agora, todos os pontos que eu passei aqui, eu também quero, em todos eles, aprender mais do que estar certa. Eu acho que esse é um grande problema, principalmente pensando nessa polarização e coisas assim, que as pessoas, elas estão muito mais querendo provar o ponto delas e querendo provar que elas estão certas do que querendo aprender. E eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade. Eu acho que a gente tem que querer aprender mais do que querer estar certo. É muito mais interessante você sair de uma conversa com outros pontos de vista, você sair de um jeito diferente do que você chegou. É legal também você conseguir ter argumentos e desenvolver uma linha de raciocínio que você consiga mostrar pra pessoa que o que você tá pensando faz sentido e tem fundamento, né? Que você está certo, entre aspas. Porque também não tem como a gente prever o futuro, né? Quando a gente fala de mudança do clima é meio difícil. Esse quem tá certo e quem tá errado. Porque tudo são suposições, querendo ou não. Ótimas suposições, mas são suposições. Então, acho que esse é um ótimo ponto também pra gente levar pra esse ano e pra vida, que é querer aprender mais do que tá certo. Era esse o episódio. Eu não vou trazer indicações, porque eu já fui indicando várias coisas ao longo do episódio. Vou trazer uns livros também, de indicação para maiores conhecimentos sobre plantas, que foi uma coisa que eu fiquei falando bastante aqui. E o que mais eu lembrar, assim, eu também trago aí na descrição. Então não deixe de conferir a descrição. Se você ainda não está na nossa comunidade, vamos lá entrar. Ainda tá não tá muito movimentada ainda, porque também peguei virose semana passada, mas a ideia é a gente movimentando cada vez mais, especialmente agora que esse episódio saiu e tem o contexto pra eu ficar postando lá as receitas, as plantas, as coisas, tudo que eu vou ficar fazendo e que eu quero muito trocar com vocês e pra vocês mandarem também, porque é uma comunidade diferente, assim, a gente vai ter o grupo de avisos, que aí eu mando as mensagens lá avisando pra dar aquela filtrada e não se perder no meio das conversas, e uma parte que é aberta pra vocês conversarem também. Fica o convite, o link tá na descrição também. Pra fechar tudo, também vou deixar na descrição o link e mais informações sobre um MBA que eu tô fazendo. Quando eu tava pensando em qual episódio que eu vou falar um pouco mais sobre o MBA, esse fez muito sentido, porque também é uma meta minha me basear mais e buscar mais dados e pesquisas verificadas, estar mais próxima da academia, de professores, de pessoas, né, de universidades federais, enfim, públicas, estaduais, enfim. Por meio desse MBA, isso será possível. Eu tinha começado meio que um período de teste no ano passado e eu achei muito legal. Aí esse ano eu consegui reorganizar a minha rotina para conseguir ter os sábados disponíveis para fazer. Esse MBA, que se chama Soluções Baseadas na Natureza, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo. Ele é feito pela Universidade de Carbono, Danilo que me fez o convite para participar e eu amei, assim, o convite. Já tinha feito alguns outros cursos, mas que não chegavam a 6 especializações, então esse veio na hora certa e ele acontece todo sábado, ao vivo, só que as aulas ficam gravadas e você tem uma semana, 15 dias, acho que são 15 dias, para assistir as aulas
aulas gravadas e fazer a prova que vai ser a avaliação múltipla escolha para marcar presença. E aí tem muitos acadêmicos muito foda, muita gente muito foda. A grade do curso é toda muito legal, assim, vou colocar aqui na tela também, em algum lugar, pedir pro Léo pôr. E temos cupons de desconto também para quem quiser entrar nessa jornada do MBA. Vou começar agora nesse primeiro semestre e aí vou seguindo aí com vocês e vou contando também sobre esse processo todo. Direto tem lives e coisas. É muito legal porque você aprende melhor sobre a questão das emissões aqui no Brasil, mercado de carbono, então como funciona, se você é contra, se você é a favor, como que é realmente que isso se dá na prática, como é feito, quais são as políticas públicas, enfim. Tudo relacionado a soluções baseadas na natureza, que é o que a gente precisa, né? Para tudo isso que a gente está falando aqui. Então também quero manjar mais, saber mais sobre essas coisas e esse MBA fica de recomendação aí, se você quiser colocar na sua lista de metas para o próximo ano. Tem o cupom aí para ajudar. Estarei disponível também para tirar as dúvidas de vocês a respeito, enfim. Então vou deixar todas as informações na descrição. E é isso. Acabei bem com o sol se pondo, né? Ainda falta um pouquinho ali, na verdade, mas ele se escondeu na nuvem. Mas é isso, agora eu vou aproveitar um pouco mais o pôr do sol aqui. E vejo vocês na próxima quinta-feira. Um beijo, tchau!